Boa noite, meu nome é Thalita, e estou aqui para apresentar o trabalho de atualização de cotações do espectrômetros moleculares para o trabalho de métodos de análise instrumental 2. O primeiro equipamento que eu fiquei responsável por fazer a cotação foi o espectrofotômetro de UV-Vis VS7000 Plus. Entretanto, esse equipamento dele já não é mais vendido pela Oriba, e eles me apresentaram uma segunda opção. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho desse espectrofotômetro. Ele, na verdade, ele é do UV-Vis, mas ele também pega uma faixa do infravermelho próximo. A faixa do comprimento de onda é de 250 a 1.100 nanômetros, e ele tem um detector CCD que vai aumentar a sensibilidade de detecção. Ele também tem uma boa precisão, ele rejeita luz indesejada, ele tem um ruído de leitura muito baixo, mas como eu falei, ele já não é mais vendido pela Oriba, então os vendedores entraram em contato comigo e ofereceram uma segunda opção. Essa segunda opção, no caso, é o Dueta. Esse espectrofotômetro, ele também é UV-Vis, também pega uma parte do infravermelho próximo, só que a grande diferença dele é que ele também é um espectrofotômetro de fluorescência. Aqui eu vou passar um vídeo rapidinho sobre a apresentação do equipamento. This is our new spectrometer. It's called Duetta. It's a fluorescence and absorbance spectrometer that captures fluorescence in the blink of an eye. The speed of Duetta allows you to collect many more samples in a particular day. Duetta can do this in less than a minute. It makes it much faster for the lab. Because Duetta is doing two things at once, it can be used as a fluorescence spectrometer or it can be used as an absorbance spectrometer, but it's actually taking both sets of information simultaneously, and that gives us more information about the molecule of interest. Aqui está uma tabela sobre as características do Duetta, mas eu vou passar para uma próxima tabela que faz uma comparação entre os dois produtos. Bom, os dois são espectrofotômetros que vai do UV-Vis até o infravermelho próximo, mas com a diferença da fluorescência para o Duetta, como eu já tinha falado. Os dois têm a mesma faixa de comprimento de onda. O detector dos dois é CCD, e os dois têm fotodiodo de silicone, os dois têm uma velocidade de leitura muito rápida, e eles usam também lâmpadas de xenônio. Quanto ao valor, os vendedores da Oriba, eles me passaram quase 57 mil dólares, né, o valor do Duetta, e esse valor sem os impostos para trazer para o Brasil. Eles, no caso, só trariam até o aeroporto de Confins, e isso sem contar o valor das importações. E isso para reais dá quase 310 mil. E aí eu pesquisei, fiz algumas aproximações para essa importação. E aí considerei algumas possíveis isenções que a universidade poderia sofrer, e aí considerei impostos como o ICMS, Siscomex e TSA. E esse imposto vai variar aí de pelo menos 70 mil reais, ou seja, esse aparelho vai ser no mínimo aí uns 380 mil reais. Já o anterior, cotado lá em 2014, ele tinha um valor de 15 mil euros, atualmente convertido, esse valor vai para quase 95 mil reais, e esse valor também era sem impostos lá na cotação feita. Bom, para
Para a segunda cotação, eu não consegui, porque era um equipamento da Shimadzu Mini 1240. Entretanto, eu tentei contato com a Sync, que foi onde foi feita a cotação anteriormente, mas ela fechou. Tentei contato também com uma outra empresa, que agora eu não vou lembrar o nome, alguma coisa com S, mas enfim. E eles não me responderam, então o que me restou fazer foi mandar mensagem para o pessoal da Oriba, e aí eles me responderam que esse aparelho, ele é um pouco mais simples, né? E que o Dueta, ele faria praticamente todas as funções. Então, o que eu fiz foi fazer a cotação no site do Alibaba para fazer a comparação com esse Shimadzu Mini 240. O valor do Shimadzu Mini estava lá na cotação anterior de R$ 34.000. E isso sem o valor de possíveis impostos e frete. E aí, algumas especificações é o seguinte: ele tem um feixe simples, ele varia o comprimento de onda de 190 a 1.100 nanômetros, tem uma exatidão aqui de aproximadamente 1 nanômetro, usa lâmpadas de halogênio e deutério. E aí, já no site do Alibaba, eu encontrei esse segundo espectrofotômetro, com valor de 3.080, esse valor sem impostos, sem frete e podendo sofrer variações no preço devido a especificações desejadas. Esse equipamento, ele também tem a mesma faixa de comprimento do anterior, ele tem uma largura de banda espectral de 2 ou 4 nanômetros, ele também é de feixe único, ele usa detector de fotodiodo de silício e lâmpada de tungstênio e lâmpada de deutério. Eu esqueci de mencionar, mas eu fiz uma estimativa ali do valor do frete, e que é aproximadamente uns R$ 3.000 para trazer esse produto sem os impostos. É um valor quase que dobra, mas ainda assim vale muito a pena quando comparado com o da Shimadzu, que já está aqui no Brasil, mas tem um valor muito mais alto. O terceiro espectrofotômetro que eu analisei foi esse da Bioestelar, com valor de 8.324, também sem impostos, sem frete. Ele também é de feixe único, usa lâmpada de tungstênio e lâmpada de deutério. Tem uma largura de banda espectral de 4 nanômetros e a faixa de comprimento de onda ele vai variar um pouco, de 200 a 1.000 nanômetros. Mas a diferença não é tão grande assim. Ele tem uma precisão de comprimento de onda de 2 nanômetros. Então, dentre esses 3 produtos, eu escolheria claramente esse segundo, da Drawell, porque ele é mais barato, ele vai pegar um feixe de comprimento de onda que é um pouquinho mais amplo, só que ele também tem essa precisão e essa largura de banda espectral aqui melhor quando comparado com o da Bioestelar. E aí, para falar sobre as aplicações do espectrofotômetro molecular, eu escolhi esse artigo da revista CCS Chemistry, que é uma revista lá da China. E esse artigo ele tem 30 citações e a revista ela foi avaliada com fator de impacto de 11,2 lá em 2022. O título é a Smart Molecule Showing Spin Crossover Responsive Aggregation Induced Emission. Desculpa pelo meu inglês péssimo. Mas, nesse artigo, o objetivo dele foi avaliar
Possíveis fenômenos de spin crossover para modular propriedades em materiais multifuncionais e até mesmo em sensores multicanais. E um dos equipamentos utilizados foi o espectrofotômetro de reflectância de UV-Vis, que é esse modelo aqui, e o espectrofotômetro de fluorescência, desse modelo aqui. Bom, o espectrofotômetro de reflectância UV-Vis, ele forneceu as mudanças na absorção, né, de radiação e revelou mudanças no estado de spin que afetam as interações dessa absorção de radiação. Aqui no gráfico que eles apresentam, eles informam que a faixa de comprimento de onda, né, que foi trabalhado, está aqui entre 483 e 500 nanômetros. Já para o espectrofotômetro de fluorescência, foi trabalhado numa faixa de 365, 484 nanômetros. E esse espectrofotômetro ele foi muito importante para medir a intensidade da emissão luminosa, o que vai evidenciar, então, as transições dos spins. E é isso, essa é a minha referência, e muito obrigada.